Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa tarde, é uma satisfação estar falando com vocês, fazendo uma prestação de conta. Semana produtiva, a gente teve vários encaminhamentos, algumas situações já se concretizaram. Eu acompanhei hoje um calçamento em parceria com a comunidade que está acontecendo em Jaborandi, próximo ali ao restaurante Rancho do Riacho, onde vai beneficiar o turismo rural, vai beneficiar também alguns produtores, então é isso. Eu acho que essa parceria é importante, o município entra com material, a comunidade entra com a mão de obra e resolve o problema. Também estamos felizes porque uma reivindicação do nosso mandato que era uma aproximação maior da nossa área lá do terceiro distrito do PROCON, e a gente teve a notícia que o PROCON vai começar a fazer plantões periódicos no prédio da Sindaf, através de uma parceria com a Secretaria de Agricultura e o sindicato. Então a gente segue trabalhando para que melhorias cheguem não só à área rural, mas também a toda Nova Friburgo. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores, neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara.
Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 72ª sessão ordinária. No início da sessão, a participação popular foi usada por Silvio Rodrigues, que falou acerca da reforma psiquiátrica na cidade. Vou falar um pouco sobre a reforma psiquiátrica. Os CAPs no Brasil. Existem 3.100 centros de atenção psicossocial CAPs no Brasil, um número que ultrapassa a meta estabelecida para o ano 2024, no passado. De acordo com o Ministério da Saúde, essa rede de saúde mental é composta por equipes multiprofissionais como médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, que oferecem atendimento a pessoas com sofrimento mental, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Temos uma longa jornada pela frente para alcançarmos todo o território brasileiro, diminuirmos os preconceitos, superarmos os obstáculos e juntos obtermos o serviço digno e a saúde mental que todos merecemos, tanto os usuários como os funcionários. Cerca de 200 mil pessoas são servidores públicos em CAPs por todo o Brasil, ou seja, o CAPs não só cuida, mas também gera emprego, ou seja, antigamente as pessoas ficavam nas clínicas e eram as clínicas que contratavam. Hoje, quem contrata são as prefeituras, são as cidades, então as pessoas hoje são servidores, não são apenas um simples empregado de clínica. Tipos de CAPs: 1.522 CAPs 1, 528 CAPs 2, 324 CAPs Infanto-Juvenil, CAPs I, 146 CAPs 3, que um deles está em Friburgo, é onde eu sou usuário, 338 CAPs AD, álcool e drogas, 158 CAPs AD3 e 3 CAPs AD. Como temos 5.570 municípios em nosso país, ainda carecemos de unidades de saúde mental em cerca de 3.595 municípios brasileiros. Ou seja, 64% do Brasil necessita alcançar o acesso à saúde mental, Então, os CAPs hoje, espalhado pelo Brasil, ele acolhe muitas pessoas, pessoas que poderiam estar na rua, poderiam estar nas clínicas, mas hoje essas pessoas estão muito acolhidas nessas unidades. E como eu sou uma pessoa também que respeito tanto a República quanto a democracia, eu só queria dizer aqui que eu, apesar que muita gente critica, eu tenho o maior respeito pela composição da Câmara Municipal. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém entra aqui sozinho. Então, as pessoas que estão aqui, quem trouxe foi o povo, entendeu? Foi o povo que botou. Então, as pessoas não têm que criticar
quem está aqui, as pessoas têm que fazer o seguinte, cara. É como eu já falei, cara. É muito mais fácil as pessoas procurarem trazer soluções do que criticar, entendeu? Do que criticar e fazer protesto, né? É mais fácil, né? A gestão compartilhada permite que as pessoas tenham o direito de dialogar com os poderes constituídos, né, como pelo gestor, né, principal e o seu vice, o prefeito e o seu vice, como também a composição, as pessoas têm o direito de vir nessa tribuna, que é uma tribuna livre, e trazer ideias, trazer sugestões, em vez de estar criticando, porque a democracia e a república existe para a gente usufruir. Após, a vereadora Mayara Felício fez uso da tribuna para falar acerca do mês da consciência negra. Muito importante, faço questão de vir a essa tribuna, mesmo hoje sendo dia 11 de novembro, né? Mas é importante a gente marcar a posição e fazer as nossas defesas acerca do que culmina a nossa chegada a essa Casa Legislativa. Bom, nós estamos celebrando o Novembro Negro. Novembro é um mês que comumente nós colocamos o debate das questões raciais em mais evidência. É muito importante para a nossa população que ainda busca reparação histórica e social, falar sobre as suas vivências, terem cada vez mais espaços para se identificar, espaços para ocupar e falar daquilo que interessa, né? E eu acho muito importante essa Casa Legislativa participar com iniciativas também sobre esse debate. E aí hoje eu tive uma reunião muito promissora com o presidente da casa, falamos sobre os projetos que envolvem a população negra. A gente vai ter oportunidade daqui no futuro próximo, ou aquilo que necessitar de mais debate, junto ao presidente da CCJ, junto às presidências de outras comissões, assim como a Comissão de Igualdade Racial, para que a gente esteja votando projetos que contemplem essa população. É muito importante falar sobre isso, porque existe uma negativa do passado escravocrata do nosso território e o que isso ficou de consequência para a sua população. A gente, às vezes, se apega, né, e a gente tem visto uma crescente nessa casa, falas religiosas, até citações de versículos bíblicos, né? E seria uma contradição gigantesca a gente acreditar no pecado original e não entender que há 137 anos atrás nós temos também heranças de uma escravidão que foi muito pesada. Hoje, graças à iniciativa dos movimentos sociais e graças à iniciativa da Fundação Dom João VI, nós temos uma sala exclusiva para contar a história desse povo negro que construiu Nova Friburgo. E lá a gente tem exposto os grilhões desses escravizados e o ferro que o barão marcava esses escravizados com brasa quente. Dito isso, a gente também precisa reconhecer movimentos e iniciativas que trazem à tona a identidade desse povo. No ano de 2025, o movimento negro, Império das Negras, completa 10 anos, companheiros. Há 10 anos atrás, eu com mais 4 amigas, estávamos sonhando o que era ser negro em Nova Friburgo e uma ocupação genuína. O movimento chegou a atender mais de 300 pessoas por mês, com saúde mental, com abordagens de saúde mental e com histórico. E amanhã a gente vai ter a realização da celebração desses 10 anos no Teatro Municipal, num evento muito bonito. Nós estamos compartilhando que a roupa é traje a rigor, é roupa de gala, porque o que se espera da gente é desleixo, é desprestígio. E a gente quer mostrar na noite de amanhã que ser negro é também ser excelência. E a gente vai estar homenageando como a casa acolheu durante os últimos 4 anos. Nesse ano de 2025, celebraremos no Teatro Municipal com toda a pompa que merece. E a gente vai estar entregando os prêmios de personalidade Ubuntu. Ou seja, pessoas negras que levam o nome de Nova Friburgo e trazem reconhecimento para a nossa população. Eu aguardo cada vereador nesse dia junto com a gente, para celebrar junto, para comemorar. Se a gente diz que somos todos iguais, acho que não vai ter por que não participar
de uma atividade como essa. Saúdo aqui a cada nome, cada mulher que coloca seu corpo para a construção desse movimento no Império das Negras, assim como outros movimentos. A gente teve o Centro Cultural Afro-Brasileiro, que completou nesse ano 35 anos. Isso o quê? E a gente precisa reconhecer, e a gente agradece a atenção de todos e aguarda cada um de vocês para participar desse momento. Depois, o vereador Cláudio Damião abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informação a respeito de parcelamento de crédito de grande valor. Eu trago aqui, essa noite, para casa, uma preocupação de algo que tem sido discutido aqui por diversos vereadores que foram ao local para verificar aquela questão da ponte em Conselheiro Paulino, que é, de fato, um problema muito sério, né? A gente entende que é uma obra do Estado, mas que está trazendo um prejuízo, e é notório, conhecido de todo mundo, que esse prejuízo pode trazer danos irreparáveis para determinadas pessoas que dependem do comércio, que dependem, às vezes, da venda dos seus produtos no dia a dia, e que viu isso desabar, porque ficou numa situação em que ele não tem nenhum outro recurso, senão esperar que a obra termine ou pedir falência. É muito sério. Então, eu estou trazendo aqui uma proposta, na verdade, uma indicação legislativa, onde eu vou dividir aqui com os vereadores, se todos entenderem oportuno, que a Prefeitura apresente para as pessoas, num raio de 300 metros, algum tipo de benefício. Uma isenção do IPTU, a retirada do pagamento do ICMS, aliás, do ISS, o parcelamento de alguma dívida, enfim, dos tributos que cabe ao município, né? A taxa de coleta de lixo, tudo aquilo que cabe ao município isentar para um determinado grupo de comércio, de pessoas que estão ali, pequeno e médio. O grande tem recursos, tem como se socorrer. Os pequenos não. Eles não vão encontrar socorro, vão encontrar muita dificuldade. E a gente está trazendo aqui um projeto, uma proposta, em caráter de indicação legislativa, que a gente espera que o prefeito acolha, que vai trazer para essas pessoas, pelo menos, uma redução de uma despesa que ela tem, que é permanente, né? Então, assim, é uma forma do município ajudar, como a gente viu em estados e municípios onde teve catástrofe, calamidade, onde o governo federal entrou, ajudou, o governo do estado entrou, ajudou, o município entrou, ajudou. Aqui, o município abre mão, dentro do orçamento, de valores que, do ponto de vista do orçamento, são insignificantes, porque é um contingente pequeno de pessoas dentro de uma localidade. Então, eu vou aqui passar aos vereadores, os que desejarem assinar, vou protocolar para que a gente encaminhe em caráter de urgência ao prefeito, para que ele se sensibilize e ajude aquela população. Eu senti na fala de cada vereador uma preocupação sincera, honesta, justa, correta, coerente, e eu estou trazendo uma proposta que segue esses anseios, da gente ajudar os comerciantes, os moradores daquela localidade. Então, minha fala vai nesse sentido, pedindo apoio à liderança de governo, que nos auxilie no encaminhamento junto ao prefeito, num diálogo sensível, justo, né, coerente, com os propósitos que a gente tem de desenvolvimento da economia, da garantia do emprego, da renda, da manutenção da alimentação na mesa desses trabalhadores e trabalhadoras, normalmente pequenos. Às vezes a pessoa tem um bar, ou tem uma pequena loja, tem um pequeno comércio e está passando por uma profunda dificuldade. Esse lamento chega para a gente no gabinete. A gente não tem uma solução imediata, né? Nós não temos, como vereadores, o poder de decidir, mas a gente tem o poder de apresentar alternativas e soluções. E esperamos que o prefeito possa acolher essa proposta que a gente está trazendo, que é de isentar as pessoas ao longo de um período aí do IPTU, do ISS, da taxa de coleta de lixo, de alvará, enfim, daqueles impostos que cabem ao município. Após, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de lei ordinária que estabelece a criação do programa Farmácia Veterinária Solidária. E mais uma vez, com muita honra, estou aqui na tribuna para defender um projeto de lei para a causa animal. Então, quando sempre a gente sobe nessa tribuna, a gente sobe com bastante responsabilidade e, desde o início do projeto, ele foi tratado com bastante carinho e, desde já que eu quero agradecer a CCJ, agradecer as comissões e agradecer também o nosso presidente aí da Causa Animal, também, Cláudio Damião, que a gente se reuniu para fazer alguns ajustes nos alguns artigos aqui. Então, esse projeto de lei foi tratado com bastante carinho
E aí, desde o início do meu primeiro mandato até hoje, eu tenho me debruçado em alguns projetos de lei e tentado trazer aqui para o nosso município. Então, o programa, essas diretrizes que a gente traça, esse programa de farmácia veterinária solidária, é um projeto simples, mas de grande valia, e ele tem, né, o programa ele receberá algumas doações de produtos veterinários oriundos através da população, através de clínicas veterinárias, através de médicos veterinários, de empresas do segmento farmacêutico veterinário e de apreensões realizadas por órgãos da administração pública. E quais os benefícios? Os benefícios são simples, principalmente para atender as famílias de baixa renda, atender protetores e organizações que cuidam de animais em situação de vulnerabilidade. Nós, vereadores, que estamos sempre na rua, né? Estamos em vários bairros da cidade e a gente se depara com cenas lamentáveis, né? Muitas pessoas abandonam seus cães, seus animais nas ruas, simplesmente quando eles estão doentes, porque eles vão ter um gasto, né? Um gasto que às vezes ele não tem como suprir dentro da sua família, estão passando por uma necessidade. E a solução que muitos acham realmente é abandonar os seus pets, e justamente essa é a proposta do vereador Cláudio Leandro, e temos muitas pessoas solidárias dentro da nossa cidade, que abraçam a causa animal e muitas vezes elas ficam limitadas como ajudar. E esse programa realmente ele vai estabelecer essas diretrizes e esse é o objetivo que a gente traçar mecanismo para a gente melhorar a qualidade de vida. Eu falo isso com muita propriedade também porque há um tempo atrás eu herdei aproximadamente uns 20 gatos dentro da minha residência, de um vizinho que abandonou esses gatos. E foi muito difícil nesse momento para mim, porque eu tive que arcar com muitas despesas de alimentação, de castração, e fiz isso por muito amor, mas graças a Deus eu consegui solucionar o problema através da castração, através do trabalho da SUBEA, que a SUBEA tem feito também na nossa cidade. Enfim, esse projeto é um projeto bastante importante para mim, e acredito porque para muitos vereadores aqui que estão dentro dessa casa, que apresentam esses projetos, eu acho que eu termino a minha defesa aqui, contando muito com a colaboração e aprovação dos vereadores. Muito obrigado. Uma parte para o vereador Jânio. Jânio quer uma parte aqui. Tem que abrir ali. Abre o microfone ali, por favor. Jânio. Espera aí. Está aberto, vereador. Vereador Cláudio Leandro, primeiro, boa noite. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Você é uma pessoa que tem um coração imenso. Você coloca em prática aquilo que você pensa e faz aqui na casa. Meus parabéns pelo seu projeto. Você pode contar com o meu voto e o meu respeito pelo carinho que você tem pela causa animal, tá bom? Meus parabéns. Obrigado, vereador. O vereador Jânio sempre brinca comigo aqui antes nos bastidores, saber dos meus gatos, como que estão os animaizinhos. Você também é uma inspiração aqui para mim dentro dessa casa, justamente pelo seu carinho que você tem com os animais. Obrigado pela parte. Posteriormente, o vereador Cascão do Povo apresentou um projeto de indicação legislativa que dispõe sobre um estacionamento exclusivo para um público específico. Venho aqui fazer essa indicação legislativa. Venho no uso das minhas atribuições como vereador dessa casa, apresentar a indicação legislativa sugerindo ao prefeito o envio de projeto de lei que estabelece a reserva de vaga no estacionamento para gestantes e pessoas com criança de colo de 1 ano e 6 meses. O objetivo dessa proposta é garantir mais conforto, segurança e acessibilidade à gestante e aos pais ou responsáveis pelas crianças de 1 ano e 6 meses de idade. Pelo texto, o estacionamento público e privado de uso coletivo deverão destinar, no mínimo, 2% das suas vagas a esse público, devidamente sinalizado conforme as normas técnicas vigentes.
Essas vagas poderão ser utilizadas imediatamente, credencialmente, emitida pelo órgão de trânsito municipal, com validade de até 24 meses, a partir da constatação da gestação. Vale destacar que o uso indevido dessas vagas implicará em penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro e demais sanções cabíveis. Apresentando as demais sanções cabíveis, apresento, portanto, essa indicação com o intuito de valorizar, acolher e proteger a gestante e as famílias com as crianças pequenas da nossa cidade, demonstrando respeito e o cuidado com o que mais precisa. Muito obrigado a todos. Vereador Cascão, se tiver pediu lá. Presidente, eu vou dar uma parte aí para o nobre vereador Zé Carlos Schwab. Vereador Cascão do Povo, primeiro quero te parabenizar, né, por esse projeto de indicação legislativa. Vossa Excelência, que está muito preocupado com as gestantes aí do nosso município, né? Principalmente, às vezes você tem que parar tão distante do local onde que elas vão utilizar, né? Precisando dessas vagas, mas a gente tem que estar preocupado também como que diminuiu o número de vagas no nosso município. Às vezes, nós mesmos comuns temos que andar até muito distante, né, para estacionar, mas tenho certeza que a intenção do seu projeto é sempre resguardar os direitos dessas gestantes. E com relação ao percentual de vagas, eu não sou um técnico profissional, mas acredito que Vossa Excelência já deve ter estudado a matéria e ter feito uma anterior pesquisa com relação a isso. Mas, desde já, eu parabenizo pelo projeto e pode contar com o meu voto. Obrigado, vereador Schwab. O intuito desse projeto é facilitar principalmente para a gestante. Então, eu vou recordar no passado, bem distante um pouco, quando a minha esposa ficou grávida, aliás, minha ex-esposa, eu tinha que levar ela para fazer o pré-natal. Então, para a gente chegar até o consultório do doutor, era uma dificuldade imensa, para parar, então, nem se fala. Então, a gente quer facilitar essa vaga aí para a gestante, facilitar também para os pais que têm as crianças de 1 ano e 6 meses, que tem aquela vaga ali que, de repente, ela precisa ir na farmácia, de repente, precisa comprar alguma coisa em alguma loja. Então, a gente veio com esse projeto e o intuito é esse, é beneficiar aí as grávidas e os pais que têm os filhos aí de 1 ano e 6 meses. Então, eu peço aí aos nobres vereadores que votem a favor dessa indicação legislativa. Por fim, o vereador Jânio de Carvalho apresentou um projeto de indicação legislativa que dispõe sobre o programa de acompanhamento pós-alta hospitalar. Apresento à Casa Legislativa indicação que propõe a criação de programa de acompanhamento pós-alta hospitalar e de procedimentos cirúrgicos, que inicia estratégica e necessária para o fortalecimento da saúde pública do nosso município. A proposta que ora submeto à apreciação de Vossas Excelências se inspira em experiências bem-sucedidas já implementadas em outros locais e visa preencher uma lacuna crítica na jornada do paciente, que é o período posterior à alta hospitalar. E nesse momento delicado, que muitas vezes a falta de acompanhamento adequado resulta em complicações, rehospitalizações e sobrecarga para o nosso sistema de saúde. O programa é simples em sua metodologia, mas altamente eficaz em seus resultados. Prevê a realização de um contato proativo e qualificado com o paciente em até 15 dias após a saída da unidade de saúde. Esse acompanhamento se dará como objetivos centrais. Primeiro, verificar o estado de saúde do paciente e sua evolução clínica. Segundo, reforçar a orientação sobre o uso correto dos medicamentos, cuidados com curativos e dieta. Terceiro, esclarecer dúvidas sobre o tratamento e o processo de recuperação. Quarto, identificar de forma precoce sinais de alerta para possíveis complicações. Quinto, orientar e encaminhar o paciente para a continuidade do tratamento na rede de atenção básica, fortalecendo a integração entre diferentes níveis de atenção à saúde.
Os benefícios dessa medida são claros, concretos e mensuráveis. Em primeiro lugar, o programa contribuirá para a redução da taxa de reintegração, prevenindo o agravamento de quadros clínicos. Em segundo lugar, proporcionará a economia de recursos públicos, que deixarão de ser gastos em novas internações e procedimentos de maior complexidade. Não se trata de uma proposta apenas humanitária, embora o cuidado com as pessoas seja, por si só, razão suficiente, mas de uma medida pragmática e eficiente, que alia resultados clínicos positivos a uma gestão de recursos públicos. Por essas razões, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa indicação. Tenho convicção de que a implementação deste programa representará um avanço significativo na qualidade de assistência e de saúde de Nova Friburgo, trazendo benefícios diretos e duradouros para os cidadãos de nossa cidade. Vamos ao resumo da 73ª sessão ordinária. As matérias da ordem do dia foram abertas pelo vereador Isaac Demani, que defendeu o projeto de lei ordinária que cria o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Primeiro, saudar nosso secretário de Habitação e de Regularização Fundiária, Rodrigo França, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nessa secretaria, que foi recém-criada na reforma administrativa, enviada para essa casa. Ressaltar o secretário, com a sua equipe, fez 3 audiências públicas nessa casa, apresentando ao parlamento, aqueles que se interessaram da sociedade civil a estarem aqui para poder tomarem conhecimento do tema. Além dessas 3 audiências feitas na casa, vereador Cristiano Guenin, foram feitas audiências públicas em todos os distritos do município. Então, o projeto foi amplamente debatido com a sociedade civil, até então vir a casa para poder nós analisarmos para entrar em votação. O projeto de habitação de interesse social é de crucial importância para o nosso município. Ele vai destravar a possibilidade da Prefeitura conseguir recursos do Fundo Nacional de Habitação, que só no orçamento desse ano tem 143 bilhões de reais. E Nova Friburgo nunca recebeu um só centavo desses valores, porque nós não tínhamos essa lei em vigor em nosso município, nós não tínhamos o plano de habitação de interesse social. Então, deixamos aí durante anos a fio de buscar recursos junto ao governo federal para fazer as habitações necessárias aí para a nossa população. Repito, só nesse ano, no Fundo Nacional, foi disponibilizado no orçamento 143 bilhões de reais. E a partir da aprovação desse projeto, se Deus quiser, Nova Friburgo vai avançar muito nessa questão da habitação social, ainda mais tendo na frente o nosso secretário Rodrigo França. A importância desse projeto é promover a ocupação urbana planejada, a redução da desigualdade social, a integração de habitação com outras políticas de infraestrutura, saúde e educação. Ela garante direito à moradia, planejamento urbano social, redução da desigualdade, participação da sociedade, porque garante que a comunidade participe da elaboração de políticas habitacionais, fortalecendo a gestão democrática e transparente desse processo. Ela promove a integração de políticas, articula as ações de habitação entre outras políticas públicas, como saneamento, transporte, saúde, educação, promovendo desenvolvimento urbano e integral, e é um instrumento de gestão que constitui um conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações que norteiam o planejamento e a gestão habitacional do município por um período determinado, com revisões e atualizações periódicas. Então, senhores vereadores, importantíssimo que essa casa aprove hoje esse projeto de lei e que nós possamos aí abrir as portas para trazermos aí ao nosso município a possibilidade de buscarmos esses recursos federais que vão aí ajudar muito na construção de habitações sociais para nossas pessoas que estão na situação de vulnerabilidade social. Vereador Cláudio Damião pediu uma parte, senhor presidente. Vereador Isaac Demani, saudar aqui, primeiramente, a presença do secretário. É muito importante quando a gente recebe nessa casa o secretário, especialmente quando a gente está defendendo um projeto de lei dessa natureza, dessa grandeza, dessa importância. Participei das audiências, tenho participado, acho que é um debate que tem que envolver toda a sociedade, é fundamental numa cidade que a gente tem tantas dificuldades com relação ao nosso relevo, pessoas morando em área de risco,
ter um projeto habitacional consistente. Parabenizar o vereador também, Michael, por ter feito essa observação com relação à necessária emenda, né, que contribui com o projeto. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo a percorrer, mas é importante a gente ter um horizonte, um norte, né? Um projeto que estabelece recursos no fundo, que promove a possibilidade de construção organizada de habitação popular, que começa a definir áreas de construção de habitação popular. É o que eu venho falando desde o meu primeiro mandato, né? Eu apresentei com o projeto, na época, o Programa de Regularização Fundiária. Às vezes, na política, Vossa Excelência sabe muito bem disso, as coisas demoram um tempo, parece que demora uma eternidade até, diante das nossas expectativas. Mas, enfim, ver que hoje vem esse projeto para casa, eu me sinto bastante contemplado. Agora é o passo depois, o próximo passo, é a gente ver concretizado a construção de habitações populares e a retirada gradual das pessoas da área de risco. Parabéns aí pela defesa, a iniciativa, enfim, e também ao secretário que está tão empenhado, né, nesse projeto. Obrigado, vereador Cláudio, o vereador Cláudio Damião. O vereador Cristiano Guerin também gostaria de uma parte, senhor presidente. Obrigado, vereador. É muito importante, Isaac, esse projeto. E a gente tem que fazer um recorte ao passado. Eu me recordo, governo 2009, doutor Heródoto, você lembra que teve um cadastramento na prefeitura para moradias populares e tal, e naquele, Cláudio era vereador na época, né? Naquele momento, as pessoas com aquela ansiedade de se cadastrar para poder entrar até no programa da Minha Casa Minha Vida. Só que em Nova Friburgo não tinha nada previsto para acontecer com relação a um grande complexo de habitações sociais, e aquilo, infelizmente, caiu, né, no esquecimento. E de lá para cá, a gente nunca teve na cidade um programa fortalecido, inclusive para trabalhar em parceria com o governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, que garante recursos, né? A gente tem de forma individualizada. A gente consegue ainda, junto às imobiliárias aí, as pessoas conseguem adquirir seus imóveis pelo Minha Casa Minha Vida, mas de forma individualizada, e não um plano municipal, como o que a gente está aprovando aqui hoje. A gente sabe que a cidade é carente dessas áreas, né? E, obviamente, que com a competência do secretário Rodrigo à frente desse processo, a gente tem certeza que novas conquistas virão para a cidade, sobretudo para beneficiar essa população tão carente da nossa cidade. E que que Friburgo não fique marcada por receber essas habitações só em época de tragédia. Né? E assim mesmo, sabe quanto que isso custou para a gente, né? O governo veio e fez o Terra Nova, sem infraestrutura com relação à escola, saúde, lazer, e fica tudo a cargo do município depois ter que trabalhar para fazer. Então, assim, a gente acha que hoje marca um momento importante na nossa cidade, e eu fico muito feliz de poder estar aqui votando a favor do projeto. Obrigado, vereador Cristiano Guerin. Antes de passar a parte, vereador Joelson, destacar, um passo importantíssimo que nós estamos dando hoje a um projeto encaminhado pela gestão do prefeito Johnny Maico, que tem a participação dessa casa na sua aprovação, que tenho certeza será aprovado por unanimidade. E Vossa Excelência disse bem, vereador Cristiano, nós recebemos aqui uma grande construção de habitações sociais, mas feitas num momento muito difícil que nós atravessamos na história do nosso município, pós-tragédia de 2011, e não foi planejada como deveria ser. Foi para atender uma emergência, uma situação terrível que nós vivenciamos, e depois nós vimos as consequências desse não planejamento. Então, que agora as coisas sejam planejadas e venham de melhor forma para a nossa cidade, que a nossa população merece. Vereador Joelson do Pote. Obrigado pela parte. Quero agradecer e registrar a presença do secretário Rodrigo, que está aqui na casa hoje aqui. E, primeiro, pela implantação dessa secretaria tão importante que eu defendi aqui no começo do ano, que, além de tratar de habitações populares, trata também da engenharia pública, que é um tema que eu venho falando aqui desde o primeiro mandato, e agora a coisa está sendo do papel. E importantíssimo esse projeto, muitos anos sem uma política habitacional, então o secretário Rodrigo está trazendo esse tema aqui, essa lei importantíssima aqui para o nosso município, então parabenizo Vossa Excelência aí pelo projeto e pela sua atuação na secretaria. Obrigado. Obrigado, Joelson. Vereador Marco Marinho, depois vereadora Maiara e após vereador Cláudio Leandro.
Só reafirmar o meu apoio total a esse projeto. De fato, é um bom projeto. Ele tem interligação direta, por exemplo, com a COP30. Fala aqui da questão da água e do uso dos meios hídricos de Nova Friburgo. Fala da questão ambiental. É importante a gente relembrar ainda que estudos dizem que Nova Friburgo, 70% da nossa área construída ainda é área de risco, por exemplo. Então, quando a gente fala desse plano, a gente fala de um olhar um pouco esperançoso para o nosso meio urbano. Então, parabenizar o projeto e terá todo o meu apoio, porque é um bom projeto para Nova Friburgo. Belíssima defesa, viu, líder de governo? Acho que iniciativas como essas motivam a gente a continuar no parlamento pensando soluções para a nossa cidade, porque é um projeto que dá o tamanho da responsabilidade da gestão no direito de morar dos nossos cidadãos. Então, assim, aqui também saudando o secretário, Rodrigo, que participa das nossas audiências públicas, que se faz frequente a essa casa, é uma coisa típica, né, da gente ver, infelizmente, nas 2 últimas legislaturas, mas discutiu, ouviu nossos questionamentos, conversou, tem feito um trabalho que está dando aí a dianteira de oportunidades. Mas eu queria trazer mais um reflexo que eu acho que é importante a análise desse parlamento, que é um projeto, Joelso, que caminha de mãos dadas com a engenharia pública. A gente, quando está discutindo ali áreas de interesse social para a construção de habitação da nossa população que mais precisa, a gente precisa também qualificar isso com profissionais que vão garantir essa dignidade na ponta. Por quê? Será que Nova Friburgo, as pessoas pobres de Nova Friburgo não merecem viver numa casa segura? Será que a nossa população não merece ter ali, né, na hora de dormir, a tranquilidade de que sua casa não vai ser afetada por uma forte chuva, uma cheia, enfim? Acho que é importante a gente dar esse direcionamento, porque o governo hoje acertou muito. E aí a gente precisa pensar os próximos passos. E o parlamento, essa casa, está à disposição para contribuir. Foi feito através da tentativa das emendas, né, feita hoje, a gente teve uma discordância ali ou outra, mas a gente também não a perde de todo, e a gente está aqui para contribuir, como o vereador Maicon fez na noite de hoje, como outros vereadores têm aí feito propostas interessantes para a nossa cidade. Então, fica esse registro, eu acho que é importante a gente se manifestar. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Leandro, após o vereador Maicon Gonçalves. Vereador Isaac Demani, eu quero parabenizar pela defesa, belíssima defesa. Eu quero parabenizar o nosso executivo e trazer um projeto, né, brilhante para esse, mais um projeto para a nossa cidade, que vai somar muito para a nossa cidade. E parabenizar também o nosso secretário Itali, Rodrigo França, com a competência dele, como vem somando para a nossa cidade. Mas, dentro desse projeto, da leitura do projeto, o que me chama muita atenção realmente é o nosso planejamento urbano. O que a gente vê na nossa cidade, né, os bairros que hoje estão crescendo de uma forma desenfreada e aí trazendo as demandas para os vereadores, também para as comunidades, isso aí que me chama muita atenção, e esse projeto ele vai de encontro justamente para a gente dar uma freada nesses problemas. Então, já pode contar com o meu voto favorável. Excelentíssimo vereador Isaac Demani, quero deixar claro que a minha emenda, que foi colocada ao projeto, bem defendida pela vereadora Maiara, vereador Cláudio, vereador Marcos também deu ali a sua parte, ela está baseada em cima do Estatuto da Cidade, ela está baseada em cima da lei orgânica, ela não é um achismo. E aí eu quero deixar claro para quem está me vendo de casa, para quem está no plenário, que quando a gente se preocupa com a criação de uma zona especial de habitação social, a gente se preocupa em vocês, vereadores. Porque se a gente permitir que o prefeito, por decreto, pegue uma área que é do lado da residência de vocês e faça um novo Terra Nova, que agora mesmo foi falado aqui, que foi desprovido de escola, que foi desprovido de posto de saúde, que não acompanhou as necessidades daquela população, quem vai sofrer são vocês ao lado, porque a população vai cobrar de vocês. Então, o que eu estou fazendo aqui é um alerta para vocês, porque tem que passar por essa casa, como o nobre vereador disse, um debate, para que a gente possa ouvir a população e ver se é viável colocar aquele monte de gente ali sem estrutura básica. O governo, na época, precisou fazer rapidamente a implantação de um condomínio e não pensou no básico, como foi bem falado aqui. Então, a gente concorda, mas discorda. Por quê? Porque tem que partir dessa casa o debate. Se forem criar um novo Terra Nova ao lado da casa de vocês por decreto do prefeito, vocês vão sofrer, hein? Porque a população vai em cima de vocês. Então, estou deixando claro para que a gente possa fazer essa correção em tempo. Obrigado, vereador. Então, agradeço aos pares, peço o voto favorável, mais uma vez saudando a iniciativa da gestão do prefeito Johnny Maico, do nosso secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Rodrigo França, e toda a sua equipe,
que elaboraram esse excelente projeto, que é um passo importante que estamos dando em prol da habitação de interesse social. Então, peço voto favorável a todos. Após, o vereador Isaac Demani retornou à tribuna para defender outro projeto de lei ordinária que institui o parcelamento de créditos de grande valor. Vou ser breve na defesa que o projeto ele é autoexplicativo. Uma grande oportunidade que o município está dando aí aos grandes devedores de tributo ao erário público de parcelar aí seus débitos para poderem quitar, andar em dia com suas obrigações juntamente à nossa fazenda municipal. Não são poucos, infelizmente, aqueles que devem valores superiores a R$500 mil ao nosso município. E eles terão agora, como nós fazemos todos os anos, no Concilia, ajudando o cidadão, nosso cidadão de menor potencial econômico, de quitar suas dívidas junto ao município, às vezes dívidas até de pequena monta, mas que não tem a oportunidade de quitá-las de uma vez só. Nós aprovamos o Concilia para a nossa população, que recebe seus parcos recursos, está dando-se essa oportunidade àqueles que devem valores superiores a R$500 mil ao município de parcelar também essa dívida para andar em dia com a Fazenda Nacional. O vereador Cláudio apresentou uma emenda, instituindo a compensação na área dos devedores da área da saúde, para que eles possam estabelecer a possibilidade de prestarem serviço em forma de compensação a esses débitos tributários, que enriqueceu o projeto originalmente enviado pelo Executivo. Então, senhores vereadores, eu peço apoio dos pares dessa casa. Vereador Cláudio, pode se recuperar primeiro, vereador. Estava tossindo ali, mas a hora que o senhor tiver, pode Não, eu falar. só quero aproveitar para fazer uma parte. Eu estou com uma tosse alérgica, então, assim, eu tenho que ter uma concentração para falar sem tossir muito. Mas, vereador, agradecer a acolhida das emendas. O nosso objetivo é contribuir, né? Somos tidos, é oposição. Somos oposição ao governo do ponto de vista ideológico, mas aquilo que é bom para o município, a gente quer contribuir, não tem essa história. Se é bom para a população, a nossa posição é a favor da população, a favor do município, construir boas políticas públicas. Acabamos de votar um projeto aqui que é do governo, falamos favoravelmente, defendemos uma emenda que melhora o projeto. Então, esse é o objetivo. Quando fala em endividamento de grandes empresas, de grandes valores, o que nos ocorreu? Se o município tem uma demanda relacionada à saúde, né, tem filas de espera para atendimento à população, por que não ter a possibilidade? Porque nós não sabemos quem são os devedores. Começa por aí. Então, imaginando que sejam empresas relacionadas à área de saúde, a gente já deixa uma lacuna aberta da possibilidade dessa dívida ser convertida em atendimento à população, seja através de exame, consulta, cirurgias, né? Então, eu acho que é uma boa emenda. Eu acho que ela traz um bom resultado para a proposta que está sendo posta na mesa, né, de negociação de dívida de grandes devedores, e, com isso, beneficia a nossa população. Também desafoga o município na área de saúde, naquilo que couber. Então, é nesse sentido que eu faço aqui essa minha fala, contribuindo, evidentemente, né, com o projeto do Executivo e marcando essa posição. Somos oposição do ponto de vista ideológico, mas o nosso interesse é contribuir para o bem-estar da cidade e da nossa população. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cláudio Damião. Destacando mais um excelente projeto encaminhado dessa casa pela gestão do prefeito Johnny Maico, que está aí, vai dar oportunidade dos grandes empresários pagarem aquilo que deve ao município para poder reverter em ações em prol da nossa população. Então, eu peço votos favoráveis a todos. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.